E aí, galera, tudo bem? Ó, já fica comigo que a gente vai falar desse livrão aqui hoje, ó. Começa pelo porquê. A gente vai fazer um bate-papo aqui, os principais insights desse livro. Então, já vai chegando aí, manda um joinha para mim e vê se o áudio tá legal. Estão ouvindo bem? A gente vai falar sobre o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E esse livro aqui, ele traz um pensamento de como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Mas ele não é só voltado para quem é líder. Eu acredito que a liderança não é você ter um cargo de líder, mas a liderança começa dentro de você, nas suas ações e nas suas atitudes. Então, esse livro aqui não é um livro para quem desenvolve um cargo de liderança. Esse livro aqui é para todo mundo que tem alguma dificuldade ou que quer melhorar a parte de liderar a si mesmo. Os conceitos que estão dentro desse livro são conceitos que vão trazer você clareza de como você deve agir, atitudes, como que você consegue criar um ambiente em sua volta onde as pessoas elas aceitem o porquê você faz e não o que você faz, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui e a galera vai chegando aí. A gente vai falar desse livro aqui, ó. Comece pelo porquê. Esse livro aqui foi, acho que se eu pudesse numerar um dos livros que mais me impactaram na mudança de mentalidade, esse livro aqui está entre eles. E eu acredito que esse livro aqui, ele traz uma visão diferente de a gente, como que a gente consegue observar as coisas que estão acontecendo dentro da gente, né? E ele traz alguns pontos muito, muito, muito bons aqui dentro desse livro, que são pontos que, se você aplicar dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano, em qualquer área da sua vida, seja profissional, seja pessoal, seja relacionamentos, você vai começar a ter um resultado diferente. Então, eu acredito que os livros que trazem, assim, ensinamentos práticos, que você aplica e já começa a ver resultados, são livros que, tipo, me cativam muito. E esse foi um livro, é um dos livros que está na minha lista dos mais aí. E eu já ouvia falar dele, e aí quando eu peguei ele para ler, eu tive uma visão, só que essa semana, eu fazendo a revisão dele, veio outros insights, veio outras coisas novas, e aí que eu falo para você que eu reforço uma coisa aqui. Às vezes você está no meio da leitura, você não entende algumas coisas, e às vezes não é para você entender. Você fica ali batendo cabeça, querendo entender aquilo ali. Às vezes você não está no momento certo para entender aquilo, não tem problema. A nossa vida é feita de momentos, a nossa vida é feita de instantes, e são nesses instantes que a gente vai adquirindo aprendizado e vai tocando a vida. Então, saber aproveitar desses momentos é incrível. Quando eu fiz a revisão desse livro, essa semana, para trazer esse conteúdo aqui para vocês, eles trouxeram novos insights, novas ideias que, começou a encaixar muitas coisas começaram a se encaixar. E aqui que eu vou trazer isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ele divide esse livro aqui. Esse livro, além de falar sobre como grandes líderes, eles conseguem inspirar pessoas, ele traz também algumas grandes marcas, né? Como ele traz também nomes de pessoas, né? Apple, Harley Davidson, ele cita algumas marcas que são marcas que inspiram as pessoas, e aí a gente vai entender um pouco desse contexto aqui dentro. Então, ele divide esse livro aqui em 6 partes, e a gente vai passar em cada uma delas. A primeira parte é o quê? Um mundo que não começa pelo porquê. Ele traz aqui algumas visões de um mundo que não começa pelo porquê. A parte 2, uma visão alternativa. Ele fala sobre o círculo dourado, que aqui vai ser muito massa passar isso para vocês, vai ser muito legal. Parte 3, líderes precisam de seguidores, né? Que é, no caso, quando surge a confiança. Como mobilizar aqueles que acreditam, né? Parte 5, o maior desafio é o sucesso. E parte 6, descubra o seu porquê. Então, esse livro ele não traz só uma visão do comece pelo porquê, mas ele traz uma visão de um porquê, ele está muito amarrado, ele está muito ligado ao propósito na vida de cada um. Então, ele traz um pouco dessa ideia de como você encontrar o propósito, né? De como que funciona isso aí, que o começar pelo porquê, o porquê a gente faz o que faz, o porquê a gente faz o que a gente faz. Então, saber identificar esse porquê e não o que a gente faz, não é o nosso comportamento, não é o nosso resultado, mas é sim as nossas crenças, é sim a nossa identidade, o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. Então, é essa visão que ele traz aqui. Primeiro ponto que ele traz aqui, por que começar
pelo porquê. E aí é uma grande questão. Por que que eu tenho que começar pelo porquê? E aí a gente vai desenrolar isso aqui durante o livro. Ele fala assim, ó, marcas e pessoas, e no caso aqui, ó, você pode se considerar uma marca. Você é uma empresa. Você tem a parte do marketing, a parte de você gerenciar todas as suas emoções. Então, você pode se considerar uma empresa. Na verdade, as empresas surgiram do padrão do ser humano, né? Como tudo funciona. Então, vou considerar aqui marcas e pessoas, tá? Elas podem ter sucesso pelo que elas fazem. Que não, hoje tem várias empresas, hoje tem várias pessoas que elas têm resultado pelo que elas fazem. Tipo, o que que você faz? No meu caso, antigamente, eu produzia carro. Só que quando a pessoa sabe o porquê ela produz aquilo ali, quando ela sabe o porquê ela faz aquilo ali, não o que ela faz, que é o comportamento, que é o resultado, quando ela entende o porquê ela faz, tudo dá um significado diferente e ela cria um senso de comunidade, ela começa a perceber como as coisas funcionam dentro dela. Então, quando você entende o porquê você faz algumas coisas que você faz, você começa a perceber que existem padrões e que tem como mudar, tem como você ressignificar esses padrões. E aí ele traz vários exemplos aqui, ó. Ele fala sobre Martin Luther King. Naquela época, ele foi um cara visionário. Ele foi um cara que ele não falava assim, eu tenho um plano. Ele não falava o que ele fazia, mas ele falava assim, eu tenho um sonho. Ele falava o porquê dele. E naquela época, já sem e-mail, sem correspondência, sem WhatsApp, sem mensagem, sem um monte de coisa, esse cara conseguiu reunir mais de 250 mil pessoas numa praça. Mas por quê? Porque o porquê dele estava muito claro, porque o que ele queria fazer. Então, ele não falava o que ele ia fazer, mas o porquê ele estava fazendo aquilo ali. E quando você descobre o seu porquê e faz o porquê trabalhar a seu favor, você começa a se tornar uma pessoa carismática, você começa a ser uma pessoa, como que eu posso dizer, neutra. Você começa a ser uma pessoa onde que você começa a inspirar outras pessoas e não manipular outras pessoas, tá? Ele fala também sobre a Apple, né? A ideia da Apple, qual que é a ideia da Apple? Se você pegar, e aqui sem preconceito, Apple, Samsung, mas você pegar você pegar a Apple, quando ela fala que ela vai fazer um lançamento de um aparelho, faz fila de espera. As pessoas pagam 5, 6, 10 mil reais num aparelho, mas por quê? Porque a Apple criou o porquê dela. Ela não é uma empresa que faz só, o que ela faz? Eu faço celulares. Não, ela é uma empresa que ela veio da inovação. Ela traz um pensamento de inovação, a difusão da inovação. Ela traz um pensamento onde que ela desafia o status quo, que é o quê? Tudo. Antigamente, o maior telefone que tinha, que as pessoas se sentiam assim, num senso de pertencimento, era o BlackBerry, que era aquele telefone com um monte de botão. Ela vem no sentido totalmente contrário, sem botão nenhum. Ela desafia tudo que está aí. Então, ela passa o quê? Ela passa uma ideia do porquê ela faz. E o como e o que ela faz são os aparelhos, mas o porquê ela faz. E aí isso aí gera um sentimento de pertencimento às pessoas, que as pessoas se sentem dentro de uma comunidade, elas pegam a visão que elas têm de mundo, elas pegam os propósitos que ela tem e ela fala assim, cara, conecta, é o mesmo propósito que eu tenho. E aí quando você conecta, vira uma comunidade sobre aquilo ali. Então as pessoas, às vezes elas fazem fila, elas preparam, tipo, elas usam o dinheiro de reserva que elas têm para comprar o aparelho. Por quê? Elas querem sentir dentro daquela comunidade, elas querem sentir pertencente àquilo ali. E uma das coisas que as pessoas mais buscam hoje, isso aí é algo que já vem da pessoa mesmo, ela busca pertencer a algum lugar, ela busca pertencer a alguma coisa. Então, quando ela encaixa aquele porquê e ela percebe que ela pode se pertencer àquela comunidade, aquilo ali, ela vai arrastar pessoas que são fidelizadas, e não pessoas que são manipuladas, não são pessoas que mudam por transações. Então, quando você entende o porquê dentro da marca, ou dentro de você mesmo, do que você faz, você começa a perceber que você começa a inspirar outras pessoas. Ele fala sobre a Harley Davidson aqui também. A Harley Davidson, ela não é igual uma Honda.
você perguntar para a Honda, o que você faz? Ela, eu fabrico moto. A Harley Davidson, ela vem com uma ideia do quê? Eu trago a liberdade para as pessoas. Então, ela mostra o porquê. E aí, o como e o que é através da motocicleta. Mas o que que ela traz? Ela traz um senso de pertencimento à liberdade. Então, dentro da marca Harley Davidson, tem o senso de liberdade. Então, por isso que as pessoas que têm um princípio de buscarem a liberdade, elas se apaixonam, porque elas conectam o seu propósito com o propósito da marca. Quando você conecta o porquê, você vai entender um pouco daqui a pouquinho, que a gente vai desenhar ali no quadro, o porquê está muito ligado dentro das emoções das pessoas. O que é o lado racional e o porquê é o lado emocional das pessoas. Então, você consegue trabalhar muito mais dentro das emoções. Porque as emoções você vive aquilo ali, você sente aquilo ali. E não só o lado racional. Então, você entender que a sua marca tem um porquê, você colocar o porquê à frente de tudo, você vai inspirar outras pessoas que têm o mesmo porquê que você tem. Então, por isso que hoje tiveram milhares de pessoas aí, milhares de líderes que influenciaram milhões de pessoas. Jesus Cristo foi uma das pessoas que mais, acho que foi a pessoa que mais traz o exemplo de arrastar multidões. Por quê? Ele falava o porquê que ele fazia as coisas, não o que ele fazia. Ele nunca prometeu, ele nunca falava para as pessoas que ele tinha um plano. Ele falava para as pessoas qual era o sonho dele, o que ele queria. Então, quando você arrasta, quando você entende o porquê você faz algumas coisas, você começa a perceber que alguns comportamentos você consegue mudar, você consegue entender, te traz clareza você saber o porquê das coisas, tá? Bora lá. Fala aqui, ó. O mundo que não, né? O mundo que não começa pelo porquê. Aí eu vou trazer até um complemento aqui, que o mundo que não começa pelo porquê é o mundo que vive alienado. E aí você vai falar assim, nossa, mas você está me chamando de alienado? Não. E aqui eu quero trazer um outro livro para complementar aqui, ó, que é do Mário Sérgio Cortella, que é Por que Fazemos o que Fazemos. E ele traz uma descrição incrível do que é ser uma pessoa alienada. Ele fala que alienado é aquele que não pertence a si mesmo, que se refere a tudo aquilo que eu produzo, mas não compreendo a razão. Ser alienado é apenas uma ferramenta para que as coisas aconteçam, mas eu não decido sobre o destino das minhas ações. Então, ser alienado aqui no sentido do quê? Você é uma ferramenta de construção, mas você não consegue ter o poder nenhum de tomar a decisão do destino daquilo ali. Então, quando ele fala assim que a gente, o mundo que não começa pelo porquê, é o mundo alienado, é o mundo que vive sobre regras que a gente não tem poder sobre decidir quais serão as nossas ações, quais serão os resultados. Então, hoje a gente pega um mundo que vive totalmente alienado de muitas coisas. A gente vive num mundo alienado de várias coisas. E aí por quê? Porque é o mundo que não percebe o porquê faz. Sabe aquele desenho, veio até um filme agora na cabeça do Charlie Chaplin, que ele trabalha numa montadora, e aí ele fica batendo lá, né? E aí, tipo, ele não entende, é como se estivesse vivendo um momento alienado. A pessoa fala assim, ó, o que você tem que fazer? Aí o cara fica fazendo, e às vezes você não sabe o porquê tem que fazer aquilo ali. Tem uma história que é muito incrível, que é muito legal para a gente entender isso aí, a questão do alienado. Que tinha um senhor que ele cuidava de uma ferrovia e todo dia de manhã ele pegava um martelo de ferro e batia na roda do trem. E ele passava roda por roda batendo, um martelo de ferro batendo naquela roda de ferro do trem. E aí, quando ele foi se aposentar, ele foi passar o trabalho dele para uma outra pessoa mais jovem. E aí, a pessoa mais jovem foi fazer o processo dele, né? E aí ele falou assim, ó, todo dia de manhã você vai vir aqui, você vai bater roda por roda. Aí o cara questionou, mas por que eu tenho que fazer isso aí? Aí o senhorzinho falou assim, eu não sei. Quando eu entrei há 50 anos atrás, me falaram que eu tinha que fazer isso aqui. Então, quer dizer, às vezes a gente faz coisas que, se a gente não questionar, se a gente não perguntar, a gente nunca vai saber o porquê. E saber o porquê a gente faz algumas coisas traz clareza. A gente consegue mudar totalmente o resultado, se a gente souber o porquê que a gente faz aquilo ali. Quando a gente não sabe, a gente não consegue modificar o resultado. A gente só vive uma máquina de repetição, é só ficar repetindo, é só ficar repetindo. E isso aí traz o conceito de alienado. A gente fica fazendo algo que a gente não tem a mudança do resultado daquilo ali. Então, não está no nosso controle. Então, ele fala essa primeira parte aqui. Ele fala sobre uma coisa, né? Que, às vezes,
às vezes atrapalha a gente o questionar, né? Que é suponha que você sabe. E aí uma das coisas que atrapalham muito a gente saber o porquê a gente faz algumas coisas, e ele traz aqui, ó, que a questão aqui é que fazemos suposições. Aquele negócio eu acho, né? Fazemos suposições sobre o mundo à nossa volta com base em informações, que às vezes são incompletas e falsas. Porque nosso comportamento é afetado por nossas suposições e pelas verdades que percebemos. Tomamos decisões com base no que achamos que sabemos. Se eu falar assim para você, se eu chegar para você e falar assim, ó, vou te dar 10 mil reais para você pular de um avião, você pularia? Coloca aí para mim no chat se você pularia. Se eu te desse 10 mil reais para você pular de um avião. A maioria das pessoas falariam assim, ah, não, não vou pular não. Umas perguntariam, mas vai ter paraquedas? E aí que tá. A gente age muito na questão da suposição, e isso atrapalha muito a gente trabalhar pelo porquê. Mas se eu falar para você assim, que se o avião tá parado, pousado, você pularia? Então a questão é, às vezes a gente fica colocando suposições dentro de coisas que a gente nem sabe, dentro de informações. Lembra que a gente falou na semana passada sobre o que é fato e sobre o que é informação? Informação é um ruído. Então, essas suposições faz com que, às vezes, a gente fique muito focado no que a gente tem que fazer e não no porquê a gente tem que fazer. A gente tem que ser igual uma criança, ficar perguntando e questionando por quê, por quê, por quê, por quê. Porque a gente entendendo o porquê a gente faz as coisas que a gente faz, a gente começa a ter clareza. E quando você tem clareza, você começa a perceber os pontos de mudança, os pontos que conseguem ser ajustados. Então, se eu falar para você, vou te dar 10 mil reais para pular para pular do avião, você falaria assim, não, você é louco. Uns perguntariam, mas vai ter paraquedas? E fica ali na dúvida. Agora ninguém pergunta, ah, legal, se o avião tiver pousado no chão, eu pularia. Então a gente tem que sair dessa questão da suposição e começar a ver o que é realmente de fato. E o que é realmente de fato, a gente entender o porquê das coisas, né? Por que que é assim? Por que que é assado? Por que que tem que ser desse jeito e não pode ser de um outro jeito? A gente tem que sair desse modo automático da vida, onde as coisas têm que ser porque fulano falou que tem que ser. Não, você tem que entender o porquê ele está fazendo aquilo ali. E às vezes, você entendendo o porquê ele faz, você pode adaptar de uma forma diferente para você. Então, isso é uma das coisas que acontece quando a gente não começa pelo porquê. E aqui ele fala uma coisa sobre recompensas e ameaça. Isso você vai perceber em marcas. Em marcas acontece muito isso aí. Que existem os dois tipos, né? Que ou você pode, a liderança ela pode vir através da manipulação, que é você fazer com que a pessoa faça algo a seu favor, ou ela pode vir pela inspiração, que é você fazer a outra pessoa fazer por ela, o bem para ela, e não o bem para você. Entendeu? Anota aí. Manipulação é eu querer fazer a pessoa fazer o bem para mim, querer tirar proveito. A inspiração é eu querer fazer a pessoa fazer o bem para ela, mostrar o caminho para ela, pode ser melhor. E aí o que acontece? A manipulação, isso você vai perceber bastante em momentos tipo o final do ano, Black Friday, essas coisas. As marcas que não têm um posicionamento claro do porquê elas fazem aquilo ali, elas soltam as promoções, elas trabalham em cima do preço, elas trabalham em cima do medo, a questão de você vai perder aquilo ali, você não vai ter aquilo ali. Então, quando a maioria das marcas que trabalham no o quê, ou a maioria das pessoas que trabalham no o quê, elas trabalham no movimento de manipular, de fazer com que as pessoas percam, ameaçando as pessoas. E as marcas que trabalham na parte da inspiração são as empresas, são as pessoas que elas mostram o porquê em primeiro lugar, por que elas fazem aquilo que elas fazem. E isso aí faz o quê? Fideliza. Quantas pessoas hoje são apaixonadas por algumas determinadas marcas de carro? Por quê? Porque essa marca do carro trouxe o porquê ela faz o carro e não o que ela faz. Eu não faço um carro que tem 5 estrelas, não sei o quê. Eu faço um carro por causa do sentimento de uma família, Então, quando você traz o porquê aquela marca na frente,
Isso eu falo de marca, mas empresas ou pessoas, aquilo ali inspira outras pessoas, busca ali o porquê, o propósito dentro de outras pessoas e traz aquilo ali à tona. Vamos lá. Parte 2, uma visão alternativa. Aqui eu quero trazer uma visão diferente para vocês. Ele fala aqui sobre o círculo dourado. Galera, vocês estão curtindo? Senta o dedo nesse coração aí. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? A gente vai falar um negócio muito bacana aqui agora. Porque conectar com o valor é o que realmente importa. Isso aí. Quando você conecta com o real valor daquilo ali, você conecta com o sentimento. Então, quando você trabalha com o sentimento, é muito mais forte, porque vem a emoção por trás daquilo ali. Show. A gente vai falar um negócio que ele colocou aqui no livro que é muito massa, que é o círculo dourado. E o que é o círculo dourado? Eu vou até mostrar isso no quadro para vocês. De tudo que a gente falou aqui, vou colocar um controle. De tudo que a gente falou aqui, eu vou explicar para vocês como que funciona na prática isso. Vamos lá. Vou puxar o quadro um pouquinho para cá. Top. Aqui dentro está o núcleo. Aqui dentro está o porquê. Aqui na segunda camada está o como. E aqui na terceira camada está o quê? Então, daquilo que a gente falou, o porquê vai estar no núcleo, aqui dentro. O como é a segunda camada, a camada do meio, e o que é a terceira camada. E aqui a gente vai entender um pouco do porquê, o como e o que. O porquê está muito ligado com a nossa identidade, as nossas crenças. O como, ele está muito ligado às nossas capacidades. Ou competências. E o que é o comportamento. É o comportamento que vem daquilo ali. Na neurociência, na PNL, fala sobre isso aqui, né? Sobre a pirâmide. Só que tem mais 2 pontos aí, né? Mas é dentro do quê? O porquê a gente faz são as nossas crenças. O porquê a gente faz são o conjunto de convicções que a gente tem. E o como a gente faz são as nossas capacidades, são as nossas ações, né? As nossas atitudes. E os comportamentos são os resultados daquilo ali. E aqui tem algo muito massa, muito massa. Se você for pegar para ler qualquer livro que fala sobre hábito, qual que é as camadas do hábito? Um estímulo, você vai ter um estímulo ali, você vai ter um resultado, né? Você vai ter uma ação para aquilo ali, que é uma resposta que eles falam, e você vai ter um resultado. Então, o que ele fala sobre o círculo dourado é como se fosse uma ideia da criação de um hábito. E aí, quando você percebe essa criação, de como funciona a criação do hábito, porque a gente é resultado do que a gente faz todos os dias. Se eu como porcariada todos os dias, eu vou ter um tipo de alimentação, vou ter um tipo de saúde daqui a algum tempo. Se eu gasto todo o meu dinheiro todos os dias, eu vou ter uma situação financeira daqui a um tempo. Se eu sou uma pessoa que eu não consigo controlar as minhas emoções todos os dias, eu vou ter um resultado daqui para frente. Então, os hábitos são a soma do que a gente faz todos os dias. Se você se alimenta, se você pratica um exercício, se você faz uma leitura, alimenta a sua mente e faz as coisas que tem que fazer, você vai ter alguns comportamentos, você vai ter alguns resultados. Só que você não consegue mudar os resultados sem antes mudar as suas crenças. Você não consegue mudar a saída se você não mudar a entrada. Você não consegue mudar os seus resultados externos se você não mudar os seus resultados internos. Então, esse ciclo dourado que ele fala é o quê? Quando a gente entende o porquê a gente faz as coisas que a gente faz, a gente consegue mudar o nível, a gente consegue mudar os nossos resultados. O que você faz, você não consegue mudar. Lembra que eu falei? O que você faz, você está no estado de alienado. Você faz algo que você não tem o controle do resultado. Quando você entende que o porquê você faz aquilo ali, você consegue mudar esse nível de resultado. Você consegue mudar. Por quê? Você está trabalhando aqui dentro. Às vezes você fala assim,
Às vezes você está fazendo alguma coisa que está tirando resultado, só que você está preocupado, eu vou mudar aqui, o que que eu preciso mudar? E não é o que você precisa mudar, é o porquê você faz aquilo ali que te gera esse resultado. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas o porquê, o que que ele vai trazer para você? O porquê ele traz a clareza, ele traz a visão. É como se você, aqui, quando você está aqui no quê, você está numa estrada escura, você não consegue entender. Quando você começa a trabalhar o porquê, é como se ligasse o seu farol. Você tem um farol ali agora. O como é a disciplina. E o que é a disciplina? É você ter habilidade, é você adquirir competências, capacidades e fazer aquilo ali. A disciplina são as suas ações, são as suas atitudes. Então, trabalhar em cima dessas ações e dessas atitudes. A partir do momento que você tem clareza. Quando você tem clareza e sabe o porquê você faz as coisas, você está mudando o seu conjunto de convicções. E quando você muda esse conjunto de convicções, você começa a falar assim, legal, agora eu sei o porquê eu estou tendo resultado, eu preciso mudar isso aqui. Como você vai mudar? Através das suas capacidades, através das suas ações, através da disciplina. E o que é a consistência. E o que é a consistência? Fazer todo dia. Todo dia. É a consistência que vai fazer você ter resultado. Não adianta você ter consistência em algo que você não sabe, que você está escuro. Não adianta você ter consistência, sair correndo, só que se você está correndo para o lado contrário do que você quer para a sua vida, você está cada vez ficando mais longe do seu objetivo. Então, a questão aqui é você ter clareza, adquirir disciplina e capacidade, competências para você ter consistência. E aqui vai uma parada mais louca que tem, que ele mostra aqui nesse livro. Quando você trabalha aqui dentro do porquê, você está trabalhando dentro do sistema límbico. Que dentro da neurociência é o sistema que trabalha as emoções, que trabalha os sentimentos. E aqui, ó, dentro desse sistema aqui, ele fala do porquê e do como. E aqui fora, ele trabalha o neocórtex, que é a parte do seu cérebro, a parte racional do seu cérebro. Então, quando você está fazendo alguma coisa pelo quê, você está fazendo no seu lado racional. Você está fazendo no seu lado alienado. Agora, quando você trabalha no porquê, ou até mesmo no como, você está trabalhando no seu sistema límbico, você está trabalhando no seu sistema emocional. Quando você trabalha no seu sistema emocional, aquelas emoções vão te trazer um sentimento. Aquele sentimento vai te trazer clareza para mudar as suas convicções, para você perceber que você pode adquirir novas capacidades, ter disciplina, mudar suas ações, suas atitudes, para ter um nível de consciência, de consistência no futuro, para ter um resultado diferente. Então, a maioria das marcas que são bem posicionadas, a maioria das pessoas, dos líderes que são posicionados, eles colocam à frente o porquê. O porquê do porquê à frente. Porque aqui eles estão trabalhando o sistema límbico, o sistema emocional. Eles estão trabalhando o conjunto de convicções de como ele enxerga o mundo. Assim, ó. Ele empresta o óculos dele para você enxergar o mundo através do óculos dele. Então, quando a pessoa traz o porquê daquilo ali para você, para essas grandes marcas, essas que nem a Apple, a Harley, essas marcas poderosas e até pessoas, líderes poderosos que trazem pela inspiração, eles trazem o porquê deles à frente. Porque é o conjunto de convicções, é a clareza que eles têm do mundo, é a forma como eles enxergam o mundo, enxergam as pessoas, eles trazem à frente. E aí as pessoas que têm aquele conjunto de convicções que são parecidos com a marca ou com a pessoa, trabalham o sistema emocional dela, e aí ela se apaixona, ela se encanta. E aí que você começa a fazer o quê? Em vez de você manipular as pessoas pelo que elas têm que fazer, você começa a inspirar outras pessoas a fazerem pelo porquê. Mas não somente pelo seu porquê, mas você traz clareza para ela entender o porquê dela e ela fazer pelo porquê dela. E aí, quando ela começa a fazer pelo porquê dela, ela tem clareza. Ela trabalha as emoções delas e o conjunto de convicção. Então, o maior insight que eu tive desse livro foi esse.
Quando junta tudo, quando junta aqui a parte do PNL, a parte do sistema do cérebro, a parte da clareza do porquê, do como, do que, através da clareza, disciplina e consistência, meu, acabou. Você consegue resolver qualquer problema da sua vida, qualquer problema. Hoje você não está conseguindo resolver porque às vezes você está aqui, ó. Ai, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer? E aí você tem que entender o porquê. O porquê que eu preciso mudar? O que que aquilo ali vai trazer de resultado diferente para mim? E quando você entende o porquê, você está trabalhando o seu sistema emocional, os seus sentimentos. E aí, com certeza, a busca pelo objetivo que você quer vai ser muito mais clara. Show de bola? Eu falo assim entusiasmado porque, cara, isso explodiu a minha mente, explodiu. Não é uma pressão aqui, mas é assim, cara, meu, qualquer coisa que você quiser resolver hoje, é só você entender isso aqui, ó. Por quê, como e o quê. Quando você percebe, quando você entende o porquê você faz as coisas que você faz, você consegue mudar os seus resultados. Tipo, a pessoa que quer emagrecer, ela tá ali, ah, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer? Se ela não entender o porquê ela precisa emagrecer, ela não muda o comportamento dela. E a questão aqui, isso aqui é muito voltado para a criação de hábito. E quando você entende isso aqui, junta mais com as outras coisas que falam sobre hábitos, você fala, cara, então quando você precisar mudar alguma coisa, só precisa entender o porquê você está fazendo aquilo ali. Não o quê. Porque o quê está no automático. Quem de vocês aqui vai trabalhar, faz o mesmo caminho todos os dias de carro, de moto, qualquer coisa, e às vezes nem percebe por onde passaram. Você fala assim, nossa, eu passei por aqui hoje? Está no piloto automático. É o quê? Ah, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que ir por aqui. Tá, por que você não pode ir para outro lugar? Por que eu tenho que ir por aqui? Começa a questionar, vira uma criança. Começa a perguntar. Os meus filhos estão nessa fase agora. Por quê? Ah, o quê? Por quê? Por quê? Tem hora que a gente não sabe nem as respostas. Mas você entendeu que é o nível? É por quê? Por quê? Curiosidade, quer saber por que que é assim, por que que é assado. Não simplesmente, não, faz isso, tá certo. Não, por que que eu tenho que fazer isso? Pessoas que trabalham em empresa, eu lembro que quando eu trabalhava numa área de qualidade, dentro de uma montadora, eu lembro que era muito louco, porque passava defeito, né? E a gente trabalhava em cima dos defeitos, né? E aí, às vezes, você falava assim, pessoa que estava no posto de trabalho, perguntava, né? Por que que passou esse defeito e foi para frente? E aí você começa a perceber que o treinamento, a parte do skill da pessoa, tem que começar pelo porquê, não o quê. Eu não tenho que falar, pessoal, você tem que checar desse jeito aqui a carroceria, porque é desse jeito que você vai pegar os defeitos. Eu tenho que explicar para ele o porquê que ele tem que checar desse jeito, porque tais defeitos geram um retrabalho lá no processo da frente e não sei o quê. Isso eu falo de montadora, mas eu falo em qualquer área, qualquer profissão que você for fazer. Você vai treinar alguém, ó, aperta esses botões aqui no computador que vai gerar essa planilha aqui. Mas por que que eu tenho que apertar esses botões? E aí, quando você começa a entender, quando você começa a mostrar pelo porquê, a pessoa entende o porquê de fazer as coisas, entendeu? E aí vai trabalhar o lado emocional dela. Os resultados são totalmente diferentes. Top, galera! Caraca, velho. Que massa, que massa. Show de bola. Vocês estão curtindo? Senta o dedo nesse coração aí. O que eu falei? Top demais, demais. Vamos lá. Segue o bonde. Que nem eu comentei, né? Ele fala aqui sobre o capítulo 5, aqui ele fala sobre clareza, disciplina e consistência, né? E aí eu já dei uma explanada aqui, né? Que no caso a clareza é o porquê você faz, né? Que é como se você ganhasse uma lanterna. Tudo começa pela clareza. Enquanto não tá claro o que você quer, os seus objetivos, onde você quer chegar, enquanto não tá claro isso, é difícil você andar, né? Você não anda por quê? Medo do escuro. Quando tá claro, você sabe onde você quer chegar, aí é mais fácil, mas quando você tá tudo no escuro, você tem medo escuro. Entendeu? Associou um pouquinho a questão do medo, porque não está claro o que você quer. Quando tiver claro o que você quer, você começa a andar. Ele fala um pouco da disciplina, né, do como, né? Que está muito voltado a valores, princípios que guiam ali. E no caso da consistência, é tudo aquilo que você faz, né? Tudo que você faz, o que faz. Ele fala de uma das coisas para você se tornar uma pessoa, assim, de inspirar, é buscar ser autêntico, né? Às vezes a gente fica se modelando, às vezes a gente fica se comparando, a gente fica querendo achar que, tentando querer encontrar a forma que foi feito tal coisa para a gente se moldar junto, né? E a ideia, a gente tem que ser autêntico nessas coisas, né? Os maiores líderes hoje, eles foram autênticos naquilo que eles faziam. Por quê? Eles faziam o porquê deles. Vamos lá. Parte 3. Líderes precisam de seguidores. E por que isso?
porque ele fala sobre a parte da confiança, né? Que é aquele ponto que quando você conecta o seu porquê com o porquê de outra pessoa, o porquê de uma marca, você está transferindo a confiança, né? Você chegou a um nível de confiança que você fala, você se abre para aquilo ali. E quando você chega nesse ponto de confiança e se abre, aquilo ali gera um relacionamento. E aí as coisas começam a ficar mais claras para você. Porque você é como se juntasse a forma que você pensa com a forma de outra pessoa, outra marca pensa. E quando aquilo ali se conecta, aquilo ali gera uma confiança, né? E uma das coisas mais incríveis que tem hoje é a confiança. Principalmente nos dias de hoje, é muito difícil a gente adquirir essa confiança, porque pelo mundo, pelas coisas que a gente vê, e aí vamos voltar lá naquele negócio de suposição, a gente fica às vezes agindo nessa suposição, nessas informações que não são fatos. E isso faz com que a gente deixe de confiar em outras pessoas, deixe de confiar em outras marcas, porque a gente sempre fica receoso com alguma coisa, né? Então, por isso que a gente precisa entender qual é o nosso porquê, qual é o porquê das coisas que a gente está seguindo, que a gente está acompanhando. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que a gente começa a compartilhar dos mesmos pensamentos. E aqui ele traz uma ideia muito bacana, que às vezes as pessoas elas não sabem o porquê delas, né? Que elas estão naquela busca do porquê, né, do propósito e tal. E aí que tá. A maioria das pessoas que inspiram hoje, elas acabam emprestando o seu porquê para outras pessoas. Então, às vezes, no meu caso aqui, eu não tinha o hábito de leitura, porém eu comecei a ler porque eu comecei a me conectar com algumas pessoas e começou a fazer sentido o meu porquê, que não estava claro, com o porquê de outras pessoas. E aí aquilo ali eu comecei a me conectar. Então, a gente tem que passar todo o tempo compartilhando o nosso porquê, porque às vezes a gente está emprestando os nossos olhos para as outras pessoas entenderem. Às vezes a gente está emprestando os nossos óculos de como a gente vê o mundo para a pessoa começar a ter um nível de clareza daquilo ali e começar a ver pelos olhos dela. E aqui ele dá um exemplo que ele fala assim, que é muito bacana sobre, né, quando a gente entende um pouco do porquê, a gente começa a associar com algumas histórias. Ele fala sobre a história de dois pedreiros que estavam construindo uma igreja. E ele chegou para o primeiro pedreiro e falou assim: o que você está construindo aí? O que você está fazendo, né? O que você está fazendo? E aí esse primeiro pedreiro falou assim: eu fico colocando um tijolo em cima do outro. Aí ele foi para o segundo pedreiro, ele falou que fez a mesma pergunta: o que você está fazendo aí? Aí o segundo falou assim: eu estou construindo uma catedral, que essa catedral vai ser uma das maiores catedrais daqui da cidade, onde ela vai poder, dentro dela, todos os dias, transmitir a mensagem de Deus e um monte de coisa. Então, você começa a perceber a diferença do porquê de uma pessoa e do porquê da outra pessoa. Então, às vezes, você tem que ser a catedral de alguém. Às vezes, você tem que emprestar o seu porquê para as outras pessoas entenderem como o mundo, como você enxerga o mundo. E aquilo ali vai começar a conectar pessoas. Você vai começar a inspirar pelas coisas que você faz, entendeu? Pelo porquê você faz. Massa esse exemplo que ele deixa aqui. Vamos lá. Como mobilizar aqueles que acreditam? Ele fala através do carisma, né? Que ele fala que a energia, ela empolga, só que não é todo tempo que a gente tá com a energia lá em cima. Mas o carisma, ele inspira, né? Começar pelo porquê, mas saber o como fazer isso. E ele fala que uma das coisas que mais dificulta as pessoas no porquê, de entenderem o porquê fazem, né? Ou começar pelo porquê. E ele fala um ponto aqui que, assim, ó, a comunicação não tem a ver com o falar, mas tem a ver com ouvir. E aí, às vezes a gente se pega assim, né? Por que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Por quê? E aqui tem uma frase que eu até coloquei esse dia no Instagram, que é assim, ó. As pessoas, elas buscam ouvir para responder e não buscam ouvir para compreender, para entender. Hoje, a maioria das pessoas, elas querem já trazer a resposta na ponta da língua, porque elas querem trazer o quê, né? Elas querem trazer já o resultado. Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo ali. E elas não querem ouvir para entender, elas querem ouvir para responder. Então, a comunicação hoje não tem a ver com falar, tem a ver com ouvir. Então, a comunicação é muito mais de você ouvir do que você ficar só falando. Então, quando você está inspirando pessoas, as pessoas não vão te seguir pelo que você fala, mas elas vão te seguir pelo que você faz, pelo porquê você faz, e não pelo que você faz ou pelo que você fala.
Quando as pessoas elas percebem um momento de manipulação, é como se você estivesse falando e o som ali estivesse no alto, ela estivesse ouvindo ali, ó. Agora, quando a pessoa quer, quando você está inspirando, é como se ela baixasse o som daquilo que você fala e ela começa a perceber o que sai de dentro do seu coração. Ela começa a ouvir o que você, ela está percebendo o porquê você está falando aquilo ali. E aí é o ponto ápice da inspiração da liderança. E aí é o ponto ápice, onde você pode, no sentido de liderar, tanto você quanto liderar outras pessoas, tá? Ele fala aqui sobre o Martin Luther King, que até falei no começo da live, que a frase dele, ele não falava assim, eu tenho um plano. Ele não falava o que ele fazia, o que ele ia fazer. As pessoas não ouviam o que ele falava. Mas as pessoas ouviam, ele falava assim, ó, eu tenho um sonho. Ele tem um porquê. Então as pessoas ouviam o porquê dele e não o que ele fazia. Ele nunca falou que, eu tenho um plano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele falava, eu tenho um sonho. E por ele falar, eu tenho um sonho, por ele se movimentar através do porquê dele, ele levou, em 1900, sei lá e quanto, que não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha porra nenhuma, não tinha e-mail, não tinha nada, ele levou mais de 250 mil pessoas numa praça. Você entendeu onde está a questão? Show, vamos lá. Ele fala que a parte 5, o maior desafio é o sucesso. E ele fala que por quê? No momento que você está inspirando pessoas, o sucesso começa a vir, começa a surgir, começa a aparecer, que é o momento de liderança seu, que você está ali, começa a existir os momentos de ruptura. Se você pegar a história da Apple, a história de várias empresas, sempre teve um momento de ruptura. Ou a quebra de uma sociedade, ou até mesmo o cara foi banido da empresa dele, né? E aí ele construiu uma outra empresa, depois ele voltou e comprou a Apple. Então tem umas coisas que quando a liderança começa, vai ter os momentos de ruptura, que é os momentos de conexão do porquê. Vai ser o momento de desconexão do propósito que está ligado. Então começa a não fazer mais sentido para você aquilo ali. E aí as coisas começam a ficar um pouco escuras. E aí por isso é preciso entender o porquê. Porque quando você tá agindo só no que você faz, você está agindo só no que você faz. Quando tem esses momentos de ruptura, tudo fica escuro. E aí o problema é que tá, quando fica escuro, você não anda, você não caminha mais, você parou de ter clareza. Só que quando você entende e tem clareza do porquê você faz aquilo ali, você começa a trazer claridade para aquilo ali. Você começa a entender que, por mais que aconteça qualquer tipo de ruptura, se o porquê seu está muito claro daquilo que você faz, você vai continuar caminhando. Então, por isso que a maioria das pessoas, elas desistem milhares de vezes de objetivos, de metas que elas colocam. Porque elas se baseiam em cima no quê. E não é em cima no quê, é em cima do porquê. Porque quando você age em cima do quê, nos momentos de ruptura, vai ficar escuro e você vai parar de caminhar. Só que se você entende o porquê você está fazendo aquilo ali, e o porquê vai te trazer clareza, você vai continuar. Então, os momentos de ruptura não vão fazer você desistir, vão fazer você continuar, vão fazer você ficar mais forte ainda para aquilo ali. Show, galera? Estão curtindo? Top das galáxias. Vamos lá. Descubra o porquê. E aí sim, hein? Aí agora falou, hein? E aqui eu vou trazer um exemplo para ficar muito massa. E eu não sabia disso até ler esse livro aqui, né? Que a Apple, ela fala assim, ó, quando ela traz, quando ela é capaz de identificar com clareza os seus propósitos, os produtos ficam mais, as pessoas elas querem adquirir aquilo ali por algum motivo. Só que eu nunca tinha percebido isso, que o da Apple, o iPhone tem um i na frente, né? I maiúsculo, fone. Tem o iPad, tem o iPod. E o que significa esse i na frente? Às vezes a gente olha aquele i e fala assim, ficou bonito aquele i. Só que aquele i é um i de eu sou. É um i de sou, né? Que é o do I am, né? Eu. Então, quando aquele i está na frente, eu, ele marca ele carimba a marca Apple. Então, quando ele coloca aquele i na frente, é como eu. Então, quando ele traz esse sentimento, essa palavra eu, cara,
o marketing explode, as coisas, sabe? Às vezes a gente compra as coisas sem saber o porquê. E aí quando você percebe, cara, aquele que está na frente é de eu. E o que está trabalhando dentro do eu? Ou dentro do seu propósito, dentro de você. Então ele está falando para você aquilo ali, entendeu? Está falando de eu. E às vezes a gente não percebe essas coisas, mas tem a jogada do marketing, mas principalmente tem o porquê que ele traz dentro da marca, né? Eu nunca tinha imaginado isso. Ele realmente desafia. Ele fala aqui, ó. Ele fala um pouco sobre descobrir o propósito, né? O porquê de descobrir o propósito. Ele fala aqui, ó. Antes de ganhar força ou causar qualquer impacto, uma flecha tem que ser puxada para trás. E também é daí que surge o poder de um porquê. O porquê não vem de você olhar à frente para o que você quer alcançar e de imaginar uma estratégia para chegar lá. Não nasce de nenhuma pesquisa de mercado. Não vem de extensas entrevistas com consumidores ou mesmo com funcionários. Ele vem de olhar na direção oposta àquela em que você está agora. Achar o porquê não é um processo de descoberta. Achar o porquê é um processo de descoberta e não de invenção. Quando a gente quer achar o porquê ou o propósito, a gente não tem que olhar para frente, a gente não tem que olhar lá na frente. A gente não precisa, eu quero saber qual o resultado, qual estratégia eu vou usar. Mas sim a gente olhar para trás e entender o porquê que a gente vem fazendo o que a gente vem fazendo. E quando a gente olha para trás e entende o porquê, a gente descobre as coisas, entendeu? Hoje você chegou até aqui porque você faz várias coisas durante o dia. Só que você fala assim, meu resultado não está legal. Aí você começa a olhar para trás e ver tudo que você faz, você começa a perceber tudo aquilo ali, o porquê que eu faço aquilo ali, o porquê que eu venho fazendo aquilo ali. E aí, quando você percebe tudo aquilo ali, o porquê você está fazendo tudo aquilo ali, você consegue mudar as suas crenças, mudar as suas capacidades, os seus comportamentos, as suas ações, e aí, consequentemente, você vai mudar os seus resultados. Então, achar o porquê, achar o propósito, não é olhando à frente. Qual que é a métrica que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que modelar? Qual que é a estratégia que eu tenho que fazer? Não é olhar o que você precisa fazer, mas é você olhar para dentro de você, é você olhar para trás e saber o porquê você está fazendo aquilo ali. E aí, quando você descobre o seu porquê, você automaticamente descobre o seu propósito. E aí você começa a perceber e potencializar o seu propósito em cima do porquê você faz o que você faz. Lembra que eu falei? As pessoas, elas não ouvem o que você fala, mas elas ouvem o porquê você fala. É o que você faz, e não o que você fala que move as pessoas, tá? E numa dessas aí você começa a perceber pessoas nas redes sociais, né? Como que funciona tal, você consegue perceber que pessoas elas tentam manipular outras, né? E através dessa manipulação você começa a perceber por quê. Você começa a não ouvir mais o que ela fala, mas você começa a perceber os comportamentos e o porquê ela está falando, o porquê ela está fazendo, entendeu? E aqui, galera, vocês curtiram? Ó, falando desse livro aqui, ó. Comece pelo porquê, um livraço, um livraço. Eu quero fazer a hora da revisão. Vocês, quem é mais velhinho aqui vai ouvir. Vocês curtiram? Põe aí. Põe um avião, um foguete, põe um livro, põe alguma coisa para saber se vocês curtiram. Eu vou fazer uma hora da revisão. Sabe aquele do Telecurso 2000? Passava de manhã, nem sei se passa ainda. É hora da revisão. E eu sempre costumo falar para quem está lá no Telegram, às vezes aqui até nas redes sociais, eu costumo falar que não é tudo que a gente vai entender que está no livro. Mas quando a gente entende bastante coisa ou quando a gente entende pouca coisa, a ideia não é sobre a quantidade de coisa que você vai adquirir, mas é a qualidade daquilo que você vai adquirir, você colocar em ação. Porque só ler um livro não funciona para nada. Só ler um livro não vai resolver nada, não vai resolver a sua vida. O que vai resolver é o que você vai pegar do conteúdo daquele livro e vai aplicar na sua vida. Então, eu falo bastante sobre uma leitura na prática, diferente de uma leitura dinâmica, que é aquela onde você aumenta a velocidade da leitura, mas eu foco principalmente não é na velocidade, não é na quantidade de livros que você tem que ler,
mas é o quanto você vai adquirir aquilo ali e colocar na sua vida. Porque só ler para fazer resultado e quantidade não faz sentido. A questão é, se você fala assim, ó, eu vou ler 52 livros igual você fez, legal. Só que eu quero que você aplique 30% do que você aplicou nos livros. Se você, só por questão de ler 52 livros, não vai mudar nada. Eu prefiro que você leia 2 e aplique. Eu prefiro que você leia 2, 3, 4, 5 no ano e aplique 60%, 50% daquilo que você aprendeu. Porque o resultado não vem da quantidade de livros que você lê, mas o tanto que você aplica a ele. Quando eu fiz a jornada de 52 livros, eu quis fazer uma jornada de constância onde eu conseguisse, onde eu, né, pudesse aplicar todo o conhecimento dentro que eu aprendesse dos livros na minha vida. E isso me fez entender a jornada dos 52 livros. Não é sobre a quantidade, mas é sobre a pessoa que entrou assim, há 52 semanas atrás e saiu agora, entendeu? É sobre como aplicar. E a ideia do aplicar aqui, eu sempre falo que do livro, por mais que saia muitas coisas, muitos insights, eu pego os 3 principais daqueles que, sabe, que foram assim, ó, porrada e bomba, e eu aplico direto. Um já vai direto e 2 eu já programo para tentar instalar. Então, aqui eu vou deixar uma dica, né? A revisão do telecurso da livro-aula de hoje, eu vou passar os 3 ensinamentos que eu tirei desse livro, eu quero passar e compartilhar com vocês. O primeiro dele, que eu acho que foi o mais impactante, foi essa parada aqui, ó. O do porquê, como, que eles estão ligados dentro da PNL, né? Crenças, capacidade, comportamento, que é a nossa identidade, as nossas crenças, né? O conjunto de convicções, as nossas ações e os nossos resultados. Que trabalha dentro do clareza, disciplina e consistência. Isso aqui, ó, isso aqui você consegue mudar qualquer hábito dentro da sua vida. Se tiver clareza do porquê você faz, ter a disciplina do como você vai fazer e a consciência do que fazer todos os dias, você muda qualquer resultado dentro da sua vida. E entender que dentro do sistema límbico está o porquê e o como, que são as 2 camadas mais profundas, são as 2 camadas que trabalham os sentimentos, que trabalham emoções, e a parte do porquê, do que aqui é a parte racional, do neocórtex. Então, tudo isso aqui junta mais ou menos como funciona o cérebro humano. Então, acho que o principal insight que eu tive foi isso aí. O segundo insight, eu não mudo ninguém. Esse foi o principal porquê. No trabalho, onde eu trabalhava, né? Quando eu comecei a me desenvolver através da leitura, eu queria mudar todas as pessoas que estavam lá dentro. E às vezes acontece isso, né? Nossa, eu preciso mudar, eu quero mudar, você precisa entender isso aqui, você precisa fazer isso aqui e tal. E aí nesse livro me trouxe essa clareza, que eu não mudo ninguém. Eu posso emprestar os meus óculos para as pessoas verem o mundo como eu enxergo e através daí inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Jesus Cristo, o maior líder que teve hoje da história, ele emprestava os óculos dele do mundo para as pessoas, e por isso que ele inspirou tantas pessoas. Então, eu posso emprestar o meu óculo de como eu enxergo o mundo para você. E através daí eu posso te inspirar, mas fazer você mudar, eu nunca vou conseguir fazer mudar. Então, uma das coisas, o segundo insight que eu tirei aqui, eu não mudo ninguém. E aí, quando eu falo que eu não mudo ninguém, isso me traz é como se eu tirasse uma mala de pedra das costas. E quando a gente quer aquele negócio, não, você precisa mudar. É como se você forçasse, manipulasse alguém. E aí que tá, quando você está manipulando, você está trabalhando em cima do o quê? E não é o que você precisa mudar na pessoa, é o porquê. Quando a pessoa fala assim, ó, tem um problema tal, não quero saber o seu resultado, eu quero saber o porquê você faz isso. E aí quando você descobre o porquê você faz isso, você vai inspirar outra pessoa, porque você está transferindo o porquê seu para a pessoa enxergar o porquê dela. E aí você inspira outras pessoas. Então o mundo não é de manipular, o mundo é de inspirar outras pessoas. Ah, tô vendo um monte de pergunta aqui, velho. Show. E o terceiro insight. Não é o que as pessoas fazem, mas sim o porquê fazem. E esse foi incrível. Quando você quer perceber o comportamento de pessoas, só você entender isso. Que não é o que a pessoa fala, mas é o porquê ela fala, é o porquê ela faz. Não é o que ela faz, mas é o porquê. E quando você entende o porquê das coisas e o porquê das pessoas fazerem aquilo, cara, você começa a se conectar com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Você começa a conectar com pessoas que sentem têm as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que você.
Você começa... Eu acredito muito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, quando a gente entende o propósito e o porquê das pessoas, a gente começa a se unir. Por isso que criam as comunidades, por isso que criam os grupos de pessoas, né? Por causa daquele porquê que está por trás ali. Você entende o porquê a pessoa faz aquilo ali te traz clareza. Então, os 3 principais insights que eu tive foi esse. Foi entender essa parada do círculo dourado que ele explica aqui, a mudança das pessoas, que a gente não muda, mas a gente inspira, e principalmente que não é o que as pessoas fazem, ou o que elas falam, mas é o porquê elas fazem, o porquê elas falam. Então, quando a gente entende isso aí, tudo fica muito claro. Então, galera, brigadão de coração.